Você vai assistir a partir de agora o quadro Empreendedores, com o consultor de empresas José Roberto Rodrigues. Oferecimento. Quarta-feira, dia de José Roberto Rodrigues aqui no seu canal 10. Ele fala de empreendedorismo, é o diretor da Consult, essa grande empresa que nós temos de consultoria em Fernandópolis. E na semana passada, o José estava falando da falta de mão de obra especializada, principalmente da mão de obra pesada. E a conversa foi caminhando e restou ter que fazer um novo programa acompanhando aquele raciocínio que nós tínhamos no programa passado. Mais uma vez quero te agradecer a presença do programa. Um abraço, boa tarde, Zé. Um abraço, Vono, boa tarde a todos os telespectadores do Canal 10. Zé, como a conversa não deu para chegar, né, em razão de tempo, na quarta-feira passada, vamos continuar falando da falta de mão de obra, sim, mão de obra pesada, tá? Mas uma coisa eu gostaria de abordar com você também em cima do profissional, aquele profissional, como você explicou, do açougueiro, do borracheiro, que já não existe, mas não tem faculdade disso. Agora, Zé, muitos jovens vão fazer cursos superiores. De repente, entra naquilo que nós conversamos também, de que tem muita gente que tem nível superior e acaba indo para outra profissão. Você citou no programa passado o administrador de empresa, que ele aprende a tese lá na faculdade, mas a prática não. Será que não seria importante nos dias de hoje alguém, um curso, ou o próprio governo, as faculdades, fazer um teste com as pessoas para ver que curso ele vai se adaptar melhor, para que ele não gaste aí 4 anos de dinheiro para se formar e depois vai fazer outra coisa? O que você tem para sugerir como diretor da Consult? Não, na verdade não funciona, né? Não? Existem aí os testes vocacionais, né, que as pessoas fazem, mas é algo muito supérfluo. O que acontece, Vono, se a gente for pegar, por exemplo, eu me formei 30 anos atrás. Quando eu me formei em São Paulo, tirando a USP, nós tínhamos 3 faculdades, Mackenzie, PUC e FMU. Então, era difícil entrar na faculdade, você realmente tinha que estudar, tinha que fazer cursinho. Hoje, você tem diversas faculdades e universidades. Em Fernandópolis, né, ou em Votuporanga, quer dizer, essa facilidade de faculdade, a faculdade se tornou simplesmente uma continuação do colégio, percebe? Ou seja, as pessoas nem precisam praticamente se preparar para a faculdade. Então, antigamente, Vono, você via, por exemplo, as pessoas que faziam faculdade eram pessoas que levavam 3, 4 anos para entrar na faculdade, você não entrava, simplesmente fazia exame e entrava. Então, eram pessoas que já, 99% já trabalhavam, muitos casados e com famílias. Então, era um outro público, era uma outra responsabilidade e realmente precisavam disso. Hoje não, Vono. Hoje nós estamos ainda com jovens de 17, 18 anos dentro da faculdade, né? Então, eles não têm a maturidade suficiente, né? E eles não têm a prática para aliar com essa teoria. Eles simplesmente saíram do terceiro colegial com 17 anos, entraram na faculdade e estão recebendo um monte de informação, né? Então, isso, né, sempre ressaltando, tem a parte boa, que é o acesso, né, à informação e à faculdade, e deve continuar tendo. Só que as pessoas confundem ou não conseguem ter a visão necessária que isso não vai resolver o problema dele. Então, por exemplo, eu volto a falar, eu já fiz várias palestras na faculdade e apenas a primeira fila, na maioria de meninas, que são mais responsáveis do que os meninos nessa fase, prestam atenção. Os demais, continuam lá atrás brincando. Por quê? Porque para eles é como se fosse o quarto colegial ainda. Percebe? Agora, se é uma pessoa de 27, 28 anos, que já tem esposa, filho, tem que pagar aluguel, é diferente, o interesse dele é diferente, né? Então o aprendizado acaba sendo melhor. Hoje, né, nós temos esse problema, ou seja, estamos passando o ensinamento para um jovem que ainda não está preparado para receber. Na minha visão, essa é a grande verdade. Agora uma pergunta para o Zé, que é de cunho muito profissional dele, porque o Zé atende várias empresas, e gostaria até que você falasse, porque é a Consult, né? Falando da Consult. Você, como diretor da Consult, você como profissional, que palestrante, que orienta, que faz, o que o empresário fala para você quando ele
te contrata para atender a empresa e você chega lá e ele está com alguma dificuldade no profissional, ele perdeu um profissional para outro, concorrente. Como você orienta o profissional para poder agir, para poder trabalhar e fazer a sua empresa fluir sobre a falta de mão de obra especializada? Veja, sobre a falta de mão de obra, basicamente é isso, né? O empresário não enxergou a necessidade de colocar a tecnologia para substituir a mão de obra, né? Agora, se ele não está imerso dentro disso nos últimos 5, 6 anos, tem, por exemplo, empresários, que ainda mal ligam um computador, né? Que não quer esse negócio, ele fala esse negócio de e-mail, né? Isso é muito chato, né? Não, lá é o menino que vê, a menina que vê. Ou seja, ele não tem isso intrínseco dentro de si, né? Então ele não é uma pessoa que vai parar e vai entrar para poder ver uma feira de tecnologia em São Paulo e ele vai se dispor até lá. Isso não faz parte dele, né? Então é a questão da educação, né? Se você pega uma pessoa que nunca foi educada, não é simplesmente você pedindo para ela ser educada que ela vai ser a partir do dia seguinte. Então ele tem que vivenciar esse ambiente. Então é isso, essa mão de obra vai faltar nos próximos 10 anos. Você ainda tem 5, 6 anos para poder entrar dentro dessa visão tecnológica. Mas o problema da empresa não é só esse. Vai. Tá, o problema então vem, quando a gente volta nesse tema da questão dos administradores. Porque uma coisa, tá lá, é faltar o funcionário. Faltou o funcionário, não adianta administração nenhuma, que não vai ter venda, não vai resolver nada, ok? Mas, enquanto existe esse funcionário, ou seja, enquanto existe a venda do seu produto, a maioria das empresas que contratam a Consult ou qualquer outro profissional da área de consultoria, é porque está perdido com relação à informação. Mas aí o que acontece? A mesma coisa. Ele é aquele profissional, aquele empresário de 30 anos atrás, que já estava, vamos dizer, velho, né, e não quis fazer a faculdade. Ok, essa é uma situação. Mas ele tem um jovem lá agora que fez a faculdade. Mas esse jovem que fez a faculdade não tem conhecimento nenhum para colocar inteligência dentro da empresa. Então ele não sabe dar informação para o empresário. Então o que acontece hoje é que a maioria das empresas estão sem informação do seu negócio. Dessa forma, nunca vende pelo preço certo. Existe uma coisa aqui que a gente já bateu bastante, inclusive nós tivemos aqui programas específicos sobre isso. Ponto de equilíbrio. Se o empresário, conseguisse determinar o ponto de equilíbrio dele, 90% ficava rico, E para chegar a esse ponto de equilíbrio aí, o empresário, ele precisa de conhecimento de administração, que é onde entra a consultoria. Ou seja, tem que ter conhecimento das informações de todas as operações dentro da sua empresa. Se ele não sabe, se o funcionário dele não sabe, ele vai ter que procurar fora. Mas que é fundamental a administração do negócio dele, isso realmente é fundamental. Vou fazer uma comparação aqui, não sei se é isso, eu acredito que seja, que vai por aí. Por exemplo, o cidadão não está bem, não está passando bem de saúde, ele vai ao médico, chega lá, justo. O médico, um clínico geral, o que é que ele faz? Se ele não detectou, vai mandar para um especialista. Um especialista, não é? Justamente. Estou certo? Está certo. E depois... Aí o especialista é que vai dizer, olha, o problema é aqui. Assim é com a empresa que tem que ter uma consultoria. E até porque, mesmo depois que ele detecta o problema no paciente, em função do exame, da análise, pode ser apenas um remédio, um comprimido, pode ser um antibiótico, pode ser uma cirurgia. Sim. Na empresa é a mesma coisa. Então ela pode estar faltando até um pouquinho só, né, para a empresa realmente poder deslanchar, né? Mas nesses próximos, né, só reforçando, cuidado nesses próximos 6 anos, coloque tecnologia dentro da tua empresa, porque você não vai ter mão de obra para produzir. E, urgente, já hoje, coloque a administração dentro da sua empresa, porque ainda hoje você tem venda, mas venda nunca foi sinônimo de boa empresa. Você pode quebrar por vender muito. Aliás, o comerciante, não sei se é isso, se eu tiver, você me corrige, por favor, que o professor aqui é você. O empresário, principalmente do comércio, ele começa a crescer, a ganhar dinheiro, a aumentar o seu patrimônio, ele fica com medo de gastar em tecnologia para poder ir comprar boi, né, Zé? Na verdade, E aí o boi tira a empresa dele também, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos o exemplo de um empresário uma vez, que nós fomos fazer uma visita, e ele não tinha o computador dentro da empresa, então não tinha condições de acessar nem, por exemplo, o SPC de um cliente dele. Mas estava lá o filho dele conversando e o filho dele tem realmente um computador bom para ele poder jogar lá o joguinho na internet. Então percebe, eles não percebem a diferença. O filho tem que ter um computador bom? Tem, mas você também tem que ter, né? Então tem que ter realmente, essa visão.
Deixa eu aproveitar esse finalzinho do programa para falar um pouquinho da nossa Consult, né? Você tem trabalhado muito, né? Nós temos até reeditado alguns programas antigos aí, em razão que o Zé não pode comparecer, lógico, ele é um colaborador, ele vem quando pode, ele já nos ajuda muito. E a Consult tem tido muito trabalho, né? Tem, graças a Deus, Rony, principalmente porque a Consult também em parceria com a Prefeitura e com a CIF, gerencia a incubadora, né? E lá nós temos pelo menos 10 empresas, né, que são rotativas. Você pega, por exemplo, aqui, Rony, vale a pena citar, a nossa empresa de sofá, né, uma das primeiras aqui da nossa cidade, que chegou na incubadora 4 anos atrás com 3 funcionários, né, usando um box da incubadora de 150 metros, e esse mês ela sai de lá com mais de 30 funcionários usando 7 boxes, para aquele antigo prédio da Coca-Cola, né, ou seja, com vida própria. Então, realmente, Vono, e o que nós demos para ele foi simplesmente a administração, ou seja, ele sabia fazer sofá, continua fazendo sofá, só que há 4 anos atrás, ele era aquele cara que pregava lá no sofá o prego, lá o grampo, né? Hoje não, hoje ele fica na mesa administrando. Por isso que ele cresceu, né? E a Consult faz isso, Vono. Ela te dá as ferramentas necessárias para você poder administrar o seu negócio. Da mesma maneira que o empresário não consegue cortar um tubo para fazer uma perna de mesa sem uma serra, você não consegue fazer o teu fluxo de caixa ou controlar seu ponto de equilíbrio sem uma ferramenta que faça isso. Agradecer mais uma vez ao nosso querido Zé Roberto Rodrigues, diretor da Consult, toda quarta-feira está aqui conosco, fazendo o programa, nos ajudando e orientando você, que é internauta, o telespectador do Canal 10. Zé, um grande abraço, até quarta, se Deus quiser. Um abraço, Vono, um abraço a você, até quarta. Olha, muito obrigado a você que acompanhou o Informativo Canal 10, finalizando com o Zé Roberto, que você tenha uma grande tarde, uma feliz noite, muita paz, saúde, reprise do programa às 18 e às 24 horas, e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir do meio-dia. Um grande abraço. Você assistiu aqui no Canal 10 o quadro Empreendedores com o consultor de empresas José Roberto Rodrigues. Oferecimento